Fala, meu povo, como que vocês estão, hein? Espero que estejam tudo bem. Hoje eu quero acompanhar com você esse vídeo aqui, gente. Após aí aquele vídeo do pastor Elias debatendo a respeito desse debate entre pastor Eliseu Rodrigues e pastor Abel de Santana sobre se no céu ou se no tribunal de Cristo haverá tristeza, veja só esse vídeo aqui do pastor Elias Soares debatendo com o pastor César Cavalcante, gente, sobre um assunto polêmico. Vamos acompanhar juntos aí, e aí eu quero deixar a minha opinião sincera a respeito desse assunto no final. Vamos acompanhar. Divide igrejas em igrejas sérias e igrejas que não são sérias. Então, por exemplo, o pessoal gosta de colocar sempre o neopentecostal como igrejas que não são sérias. E eu já ouso dizer que não são todas as igrejas neopentecostais que não são sérias, tá? Eu mesmo conheço algumas que são seríssimas, mas vamos lá. E aí eles dizem o seguinte, aí os pastores da ala da igreja antiga, eles ficam falando, esse pessoal só fica falando do dinheiro, só que os líderes das igrejas sérias ganham muito mais que os outros. Os pastores de igrejas, tipo do pastor Elias, de nomes das Assembleias de Deus, eles recebem no aniversário deles, meu amigo. No aniversário deles, são centenas de milhares de reais. São centenas de milhares de reais. É pornográfico o número. Você tá entendendo? Só que eles são da igreja séria. Na minha não tem isso, não. Na sua tem. Lá na Assembleia de Deus de Ipiranga tem. Eu nunca vi isso. É porque você não dirige igreja. Mas no aniversário do pastor presidente, esses números aí. Entende? Então veja. O que é ser sério, então, nesse mundo? Entendeu? O que causa mais escândalo? Então não é somente a regra da igreja ou o estatuto da igreja. É o comportamento e a forma antibíblica como as pessoas se comportam também. Eu já, por exemplo, rapidinho, já que o pastor César fez citação da minha denominação, o pastor Alfredo Requidal, quando ele ganhava um carro, o que ele fazia? Ele vendia e entregava para as instituições. Mas ele morreu. Mas eu estou tendo ele como modelo. Isso é verdade. Quanto ao meu pastor presidente, eu nunca vi isso. Nunca vi, já participei de aniversários dele e eu, por exemplo, a gente dá presente, mas voluntariamente, né? Agora, por exemplo, tem denominações, como ele realmente disse, em que as pessoas, os de campo, são obrigados a levar o envelope, uma cota. Se tornou um sistema piramidal que quem está acima senta num trono como um monarca, né? E fica ali fazendo esses jogos de poder, né, utilizando essas doutrinas de honra ao líder, de lealdade. Eu queria tratar isso aí depois do Bom, esses desigrejados, então, decepcionados com a liderança, como é que a gente faz com esse pessoal? Vamos lá. Ele está decepcionado com a liderança, saiu e agora está traumatizado. Eu acho que uma coisa importante, né? A gente tem duas questões aí, né, pastor César? Existe uma crise profunda de liderança no Brasil. Até tem um assunto que eu estava conversando aqui em off com o pastor César. Existe um livro chamado Lealdade e Deslealdade, hoje no Brasil, que é um dos livros mais populares hoje, dentre os evangélicos. Milhares de igrejas organizam seminários para implantar o ensinamento desse livro nas igrejas. É um livro diabólico. É um manual de seita. Ele já foi indicado por vários figurões aí do meio gospel, né? Porque é um livro que ensina o seguinte: a autoridade da igreja tem que ser obedecida de modo absoluto. Qualquer pessoa que não obedece de modo absoluto à liderança da igreja deve ser tratado como desleal e deve ser expulso do rebanho, por deslealdade. Essa é, resumindo, a doutrina do livro. Então, essas práticas hoje têm se popularizado. Essa questão da lealdade. Tem que obedecer cegamente qualquer ditame da igreja. Qualquer ditame da liderança. Às vezes tem liderança que ele tem uma liderança espúria, né? Sim. Então, agora tem aquela liderança que é uma liderança séria. Nesse caso, lideranças... Lembra do Diótrefes, lá da Epístola de João, né? Qual que é o pecado do Diótrefes? Ele queria exercer primazia. Ou seja, ele queria que o corpo ali fosse para o seu bel prazer, para o seu deleite.
para o seu privilégio. E né? não apenas isso. O pecado do Diótrefes, ele também bloqueava os irmãos a ter acesso às cartas apostólicas. Então, tipo assim, ele fala assim, ó, o apóstolo João, não lembro de que faz tempo que não leio esse texto, mas ele fala assim, tem aí o Diótrefes que ele não nos recebe. Ele não nos recebe, porque ele é líder na igreja, ele quer ter primazia, e ele bloqueava o acesso dos próprios apóstolos. Sim, ele queria ser a única fonte. É dono da igreja. Isso, dono da igreja. Exatamente. E tem isso hoje também. Tudo que tem hoje já tinha na igreja primitiva. Pastor César, uma coisa que eu sempre repito assim, né? Igreja que tem dono não é igreja, é outra coisa. A gente chama de igreja, não, mas igreja que tem dono... For Jesus, né? Não. É a minha igreja. Eu me refiro dono humano, né? Gente, homem, né? Comedor de feijão com arroz. Igreja que tem homem que come arroz com feijão, que vai no banheiro, né? Que fica doente e morre. Como dono, pode ter nome de igreja, mas não é igreja, é outra coisa. Então, mas o que eu tinha falado no bloco anterior é que assim, as pessoas falam assim, a igreja... fica falando mal da igreja porque a igreja tem a parede preta. Falando mal da igreja porque a igreja é churche. Não é por aí que se mede a seriedade, cara. Não é por aí que se mede a seriedade. Por quê? São coisas secundárias. Por quê? Porque tem grandes nomes da igreja séria que é tipo um coronel. A igreja Papa denominacional. Tem coronéis. E esses coronéis, eles estão incrustados na ala chamada séria da igreja. Entendeu? Verdadeiros papas, verdadeiros coronéis. Você já viu esses caras pedindo perdão? Já cometeram injustiça com alguém? Já. Pessoal, e aí? O que você pensa? Qual que é a sua opinião a respeito desse assunto? Você concorda com o que foi falado aqui no vídeo? Qual que é a sua visão, gente, a respeito desse assunto? Olha, eu sei sim que a igreja, ela funciona dessa forma. A igreja, ela tem uma forma de funcionar, né? É através ali dos dízimos, das ofertas, que a igreja, ela vai fazer o seu trabalho. Mas agora, dentro do que eles falaram aqui, o que você pensa a respeito disso, gente? Eu creio que uma pessoa pode se enxergar e falar para o pastor, tá aqui uma oferta, aqui ó, que eu senti no meu coração, de abençoar a vida do Senhor, da família. Eu creio nisso. E creio sim que Deus, ele honra as pessoas, até porque Jesus Cristo não é mentiroso. E ele nos deu uma palavra, quando ele diz assim que se nós dermos um copo com água para uma pessoa porque ela é serva de Cristo, nós receberemos o nosso galardão. É isso que Jesus disse. Mas eu sei também que tem muita gente extrapolando. Tem muita gente que extrapola, se aproveitando da fé das pessoas, se aproveitando de textos bíblicos para embasarem as suas heresias. Bom, isso é o que eu penso. E você? O que você pensa? Você concorda comigo? Você discorda? Fique à vontade para deixar aqui nos comentários qual é a sua opinião. Meus irmãos, esse foi o vídeo. Você que é novo por aqui, deixa a sua inscrição. Olha só, o nosso algoritmo diz aqui que a maioria das pessoas que acompanham o nosso canal não são inscritos ainda. Então vai lá, deixa a sua inscrição, ativa o sino das notificações para que sempre que nós subirmos um vídeo aqui, você tão logo receba. E deixa a sua curtida nesse vídeo. Esse foi o vídeo. Até a próxima, gente.